Bom, você acha que a fotossíntese acontece no escuro? Isso aqui parece um pouco incoerente, né, com aquilo que você aprendeu desde os primeiros anos escolares, quando você ouviu falar que as plantas precisam de luz para fazer fotossíntese. Então vamos observar a fotossíntese novamente. A planta precisa de CO2, gás carbônico, água, luz, que é absorvida pela clorofila para produzir glicose e oxigênio. Lembre-se que a fotossíntese não produz energia, mas sim combustível. Os cientistas descobriram que todo o oxigênio liberado pela fotossíntese, para o ar, é proveniente das moléculas de água. Se nós observarmos essa reação, ela fica incoerente, porque como é que podem sair 12 oxigênios se estão entrando apenas 6 nas moléculas de água? Então, essa reação precisa ser reescrita. Ela vai ser reescrita da seguinte maneira. Então, olha só, o oxigênio que vai ser liberado no processo, é totalmente proveniente da molécula de água. Como vimos na primeira, não é possível. Então, para sair 12 oxigênios, é preciso entrar 12 oxigênios nas moléculas de água. Portanto, não 6 moléculas de água, mas 12. Mas espera aí, isso acaba bagunçando o resto. Porque se agora entram 12 moléculas de água, são 24 hidrogênios, dos quais 12 foram utilizados pela glicose e os outros 12 terão que sair na forma de uma molécula de água. As cores das substâncias que entram são iguais às cores que saem. Então, hidrogênios verdes entram, saem aqui, e aqui hidrogênios verdes. Os carbonos, que são os brancos, entram 6 e saem 6 na molécula de glicose. E os oxigênios que entram no CO2 são 12, olha só. E desses 12, 6 são utilizados na glicose e mais 6 são liberados na molécula de água final da fotossíntese. Então, essa segunda equação, ela demonstra a origem do oxigênio quando for necessário. Bom, a fotossíntese, então, ela é dividida em duas fases. A fase de claro ou fase fotoquímica, fotoluz, fase que usa luz, e a fase de escuro ou química, ou ainda chamada de enzimática, porque é no momento da reação que participam as enzimas. Bom, você nota que esses nomes, eles são nomes talvez não muito bem dados, porque afinal confundem as pessoas. O que significa fase de claro? Significa que nessa fase a luz participa, então é a fase que ocorre com a luz. Tá? Enquanto a fase de escuro ocorre sem a luz. As substâncias produzidas na fase de claro são enviadas para a fase de escuro e a reação continua acontecendo. Então, não é que a fase de escuro ocorre no escuro. Mentira, porque a reação da fotossíntese ela não vai parar no meio do caminho para continuar quando escurecer. Ela vai começar e acabar. Como a fase de escuro depende das substâncias vindas da fase de claro, a fase de escuro acontece imediatamente depois da de claro, enquanto há luz. Então, a resposta para a pergunta se é possível haver fotossíntese, se a planta faz fotossíntese no escuro, a resposta é não. Não há fotossíntese no escuro. Vamos ver como é que as fases de claro e escuro acontecem. Bom, é claro que essas divisões entre fase de claro e escuro foram divisões realizadas pelos cientistas para facilitar a compreensão do processo. Bom, devemos lembrar então que a fase de claro tem esse nome porque utiliza a luz, a de escuro não. A luz vai ser a fonte de energia para o processo acontecer. Se nós voltarmos um pouquinho aqui na reação da fotossíntese, nós vamos perceber uma coisa. Para formar a molécula de glicose, é usado o carbono e o oxigênio do CO2, o carbono e o oxigênio, mas falta hidrogênio, que vem de onde? Vem da molécula de água. Então, a molécula de água precisa ser quebrada para utilizar os hidrogênios na confecção da glicose e liberar os oxigênios que não interessam, porque já temos. Tá? Então, vamos lá. Como é que ocorre a fotossíntese? Então, a fase de claro precisa da luz e é ela que vai quebrar, a luz, a energia da luz, vai quebrar as moléculas de água. Ao quebrar a molécula de água, o oxigênio não é interessante, pode ser jogado fora, e os hidrogênios vão ser enviados para a fase de escuro, onde será montada a molécula de glicose. Note essa substância NADPH2. NADP é um transportador de hidrogênios.
Então, ele recolhe hidrogênios da água que ficaram disponíveis na fase de claro e carrega para a fase de escuro. Além disso, né, a luz ela atua sobre a clorofila, né, que é importante para a fotossíntese, e gera energia. Então, quando a luz atua sobre a clorofila libera energia, que é armazenada nos ATPs, que são enviados então para a fase de escuro. A fase de escuro, então, agora recebe o gás carbônico. Tendo carbono, os hidrogênios provenientes da água, oxigênio e energia para juntar todos esses átomos, forma-se a molécula de glicose. Tá? Então, o processo de fotossíntese está completo. A substância NADP, ela acaba voltando, ela deixa o hidrogênio na fase de escuro e volta na forma apenas de NADP, sem o hidrogênio que ela deixou, e vem buscar mais hidrogênio na fase de claro, tá? Virando novamente NADPH2, trazendo hidrogênios para a fase de escuro, num processo constante enquanto houver luz. O ATP, por outro lado, ele deixa a energia na fase de claro, vira ADP mais P e volta para a fase de claro. Esse processo todo de fotossíntese acontece aqui no cloroplasto. Né? Então, o cloroplasto ele tem uma membrana externa, uma membrana interna, tá? Que pode ser vista aí, a lamela, que são essas espécies de prateleiras que tem aqui, que são membranas dobradas, tá? Os tilacoides, cada moeda dessas que você está vendo aqui é um tilacoide. E cada tilacoide é feito de clorofila. Então, a clorofila do cloroplasto está justamente nesse local. Os grânulos são conjuntos de tilacoides. Cada pilha dessas aqui é um grânulo. Tá? O estroma é o líquido que tem preenchendo totalmente o cloroplasto. E ainda nós podemos perceber aqui o DNA. Lembre-se que o cloroplasto, assim como a mitocôndria, apresenta DNA próprio. Tá? Uma vez que ele tenha DNA, ele produz RNAs próprios e tem esses ribossomos, que podem ser chamados de plastoribossomos, são diferentes dos ribossomos das nossas células, eles são mais simples como os de bactérias. E, portanto, o cloroplasto é capaz de produzir proteínas próprias. Onde ocorrem as fases da fotossíntese? Então vamos lá. A fase de claro depende da clorofila para absorver a luz. Então a fase de claro ocorrerá aqui, ó, nos tilacoides ou nos grânulos. Então aqui nós teremos a fase de claro, tá? Enquanto a fase de escuro vai acontecer aqui, ó, né? No estroma, no espaço, né? Entre os tilacoides. Então, aqui no estroma acontece a fase de escuro, porque ela não precisa absorver luz. A luz já foi absorvida pela clorofila e agora as substâncias produzidas na fase de claro são enviadas para a fase de escuro para terminar o processo de fotossíntese.